Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de julho, sexta-feira 13, mas o nosso querido Ibovespa foi bem no pregão de hoje. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, vou falar não só de Ibovespa, falarei aqui sobre os futuros, mini índice, mini dólar, bem como aqui falando de diversos outros ativos aqui, de possíveis oportunidades, encerramento de operação, entrada em algumas ações, enfim, a videoanálise está mais recheada no pregão de hoje. Alta de 0,98% nesse momento para o Ibov, está dentro do leilão de fechamento, agora às 17 horas e 1 minuto, sendo mais exato. Ibov vindo para um fechamento acima dos 76 mil pontos, 76.117. Na semana, essa videoanálise semanal, o Ibov tendo aqui uma semana com alta de 2,12% e caminhando para entrar naquela região ali do gráfico semanal, dos 77 mil a 78 mil pontos, onde nós temos a média móvel exponencial de 13 períodos, que também funciona aí como um patamar de resistência, mas menos relevante do que essa região. Então, por enquanto, 3 semanas forte de alta, contra essas 3 semanas aqui de queda, ou seja, ainda não está tão forte assim para cima, mas seguimos dentro da tendência de alta no gráfico diário, no Ibovespa, e um movimento de correção no gráfico semanal. Então, a semana que vem tende a ser uma semana bem relevante para o Ibovespa, no sentido de mostrar força realmente por parte dos compradores em cima dessa região aqui de resistência, ou mesmo começar a desenhar aqui uma sinalização de topo descendente. Mas, logicamente, que minha torcida é que o mercado consiga reagir e volte aqui, olhando para o gráfico mensal, venha para fechar esse mês aqui acima da média móvel de 13 períodos e volte a fazer aí fundo ascendente, enfim, retomando, mantendo a sua tendência de alta de longo prazo, que eu já citei aqui em uma análise anterior, uma análise especial sobre o Ibovespa, falando sobre médio e longo prazo. Quem quiser consultar essa análise, aqui através do canal, aqui no canal, no canto inferior direito, para você se inscrever facilmente de forma gratuita, passa o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, clica em se inscrever de forma gratuita e lá dentro do canal você pesquisa lá nos vídeos sobre essa análise do Ibovespa médio e longo prazo. Então vai ter informação quando o Ibov estava aqui nesse movimento de baixa sobre essa análise. E aproveite também, dê um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um joinha aí no YouTube, isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui de aprendizado principalmente e logicamente essas análises para todos aí que estão dentro do YouTube, os investidores e interessados podem aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado também do canal. Desde já agradeço a sua audiência. Então, dentro desse cenário, o Ibov segue apontando para cima. O sinal mais negativo que eu viria aqui para o Ibovespa é o retorno para baixo aqui dessa região, que deu uma certa corrigida aqui de forma mais lateral, são 4 pregões aqui, gerou um sinal de topo, mas não foi além. Se voltar para baixo dos 74.196 na próxima semana, e seria o sinal mais negativo na minha avaliação para o índice Ibovespa. Mas por enquanto, seguimos olhando um pouco mais para cima, para a zona de resistência que acabei de citar. Na sequência, futuros, gráfico de 60 minutos, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Dentro desse contexto, ainda fica mais para se buscar sinalizações de alta, fundo ascendente ou sinalização de alta em cima de um patamar de suporte para a ponta compradora através de um gráfico de 10, 5 ou mesmo 15 minutos. Para gerar algum cenário mais para a ponta vendedora, eu teria que sinalizar algum topo aqui no gráfico de 60 minutos ou mesmo um topo no gráfico de 30 minutos para se olhar um pouco mais para a ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Principalmente se abrir caindo e vier para baixo aqui dessa região de 76.790 e passar a gerar topo descendente no gráfico de 10, 5 minutos ou pivô de baixa abaixo desse nível que acabei de citar. Enquanto se mantiver acima dessa região 76.790, mais para a ponta compradora, principal suporte nesse momento abaixo dessa região seria na faixa dos 76.550 pontos a 76.530, região de topo anterior e fundo aqui gerado no gráfico de 60 minutos para o mini índice. Depois disso vamos para o dólar. Dólar no pregão de hoje, candle de baixa. A gente teve 2 candles de baixa, dentro do que eu falei lá na última análise. 2 candles aqui de baixa, falei até inclusive nas lives, 2 candles de baixa. E aqui 2 candles de alta. E agora iniciando, podendo trazer 2 candles de baixa aqui também. Já gerou um candle aqui hoje, vindo para um fechamento mais aqui para baixo da média móvel de 13 períodos. G60 mais configurado para baixo nesse momento. Quando veio para baixo desse nível, ficou mais para a ponta vendedora. Quando voltou para baixo dessa região aqui, que foi citada até na última videoanálise, não conseguiu gerar a sinalização de um fundo aqui no gráfico de 60 minutos que apoiaria mais a operação na ponta compradora, nem pivô de alta.
esse candle aqui basicamente traz um cenário mais para se buscar operação na ponta vendedora, e é isso que está acontecendo aqui. Para segunda-feira fica também ainda configurado dessa forma. Enquanto não voltar para cima dessa região aqui, em torno aqui, colocando um ponto um pouco mais alto na faixa dos 3.877, 3.876, 3.878, enquanto não voltar para cima dessa região, cenário mais para ponta vendedora, buscando aí topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10, 5 ou 15 minutos. Suporte imediato na faixa ali dos 3.844,5. Então, para se gerar algum sinal mais interessante para a ponta compradora, ideal que venha aqui para baixo, gere alguma sinalização de subida, enfim, afastado dessa região de resistência, porque compra aqui muito próximo nessa região de 3.876, até na realidade antes, na região de 3.871 até 3.878, zona de resistência, compra próximo desse patamar pode trazer um risco maior para operações na ponta compradora. Na sequência, então, vamos para PETR4, dia de hoje de alta de 0,61%, o ativo segue dentro de uma perspectiva mais de alta, tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes, gerando um leve topo no gráfico diário, ou seja, superou aqui os R$ 18,08. Ficaria mais interessado em avaliar a entrada mais para cima dessa região aqui de R$ 18,45 a R$ 18,80, zona de resistência para PETR4, ou mesmo até pelo gráfico 60 minutos, pode trazer oportunidade de compra no decorrer da próxima semana, mas de imediato eu não estou dentro de uma posição em cima de PETR4 na compra, isto é, dentro do meu sistema, da minha metodologia. No gráfico semanal, a semana aqui na Petro 0,67% de alta. Ponto positivo, que depois que testou a média, a Petro não despencou, então isso é um ponto positivo. Quanto maior for essa congestãozinha dela entre essas duas médias, que é basicamente a média de 13 no semanal e a média de 13 do gráfico diário, fica mais para ter algo mais para cima. Então a Petro rompendo essa região de 18,45 a 18,80 traz uma expectativa maior de poder buscar um patamar mais lá na faixa dos R$ 19,30 até o patamar mais alto aqui que foi R$ 19,97, R$ 20, que é uma região de fundos aqui anteriores, essa região aqui, ó, por volta dessa faixa de preço aí em torno dos R$ 20. Então este é o cenário atual da Petro dentro do movimento de alta no gráfico semanal. Para se gerar algum sinal um pouco mais negativo seria para voltar aqui para baixo dos R$ 17,30, que seria anular essa formação de fundo, voltar aqui para baixo aumentaria a chance de ter uma correção um pouco maior, seria um sinal um pouco mais negativo para a Petro, mas por enquanto nenhuma sinalização ainda de baixa confirmada no ativo. Na sequência vamos então aqui falar de Vale 3. Pregão de hoje, queda de 0,28%, já saiu do leilão de fechamento, está confirmado, e a Petro também saiu do leilão de fechamento em 18,11, então deixando alta aqui de 0,89% no dia. E a Vale 3 com essa queda, leve queda, 0,28%, praticamente estável, vai fazendo aqui no gráfico 60 minutos a correção que eu tinha mencionado, que eu ficaria mais interessado em buscar a compra na Vale após alguma correção no dia 60. Então, na segunda-feira pode encaixar aqui algum tipo de entrada na Vale. Se ela fizer algo assim, ó, na próxima semana e depois romper essa região para cima, meu interesse ainda seria maior para buscar a operação na ponta compradora. Ou mesmo no G60, vem e testa a região dos R$ 50 a R$ 49,70 e gera sinalização de alta, também meu interesse maior seria na ponta compradora. Enquanto a Vale se mantiver acima dessa região aqui dos R$ 50 a R$ 49,70, meu maior interesse é ponta compradora em cima do ativo. Na semana terminou aqui com estabilidade de menos 0,06%, mas segue dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, enquanto não voltar para baixo da mínima dessa semana 48,45, segue apontando mais para cima. Depois que o Ibov fechou aqui, na realidade tem alguns ativos ainda fechando, o mini índice está ganhando mais força ainda para cima, ó. No G60 está ganhando ainda mais força aqui para cima, fazendo nova máxima. Mas voltando aqui agora para a sequência aqui da Vale 3, falando da Vale 3, ainda seguindo apontando para cima, tá? A superação dos 51,10 máxima dessa semana reforça a chance de continuar o movimento de subida no gráfico semanal, formação de um fundo ascendente, enfim, a tendência de alta no médio prazo e retomada aí para a tendência de alta também no curto prazo. Uzi Minas, no pregão de hoje, ela bateu no objetivo da nossa compra no pregão anterior. Ela bateu lá na faixa de 8,43, até um pouco para cima desse patamar, foi uma pancada mais rápida aqui para cima dessa região. 8,51 a máxima do dia, fechou o dia com um candle de indefinição. Então essa operação a gente encerrou aqui com um ganho de 5,89%
e isso proporcionou um crescimento de 0,59% no capital total, essa operação da Usiminas. Eu volto a me interessar para uma compra em Usiminas, mas pelo gráfico de 60 minutos. Dependendo de como ela fizer aqui no gráfico de 60 minutos, uma zona de resistência que ela superou aqui para trás, e nesse momento vai usando mais como patamar de suporte, dependendo do que ela fizer, ainda posso buscar ainda alguma compra de curtíssimo prazo, um prazo menor, usando o intraday, tentando pegar a continuidade ainda desse movimento que pode vir um pouco mais além, apesar de ter gerado um sinal de candle de indefinição em cima de um patamar de resistência. Mas como está aqui no segundo candle do movimento, acredito que na minha avaliação a probabilidade maior ainda seria de ter algo mais para cima na Usiminas, mas segue aqui a dificuldade em cima dessa região de antigo suporte, resistência, aqui resistência e aqui também resistência. Por esse motivo, ficaria atento para o retorno aqui no G60 para possível compra. Quanto maior o retorno, melhor ainda, retorno no preço ou no tempo, para uma nova entrada em Usiminas. MGLU3 seguiu aqui em alta no pregão de hoje, alta de 1,84%, seguimos dentro da posição comprada sem nenhuma alteração em relação à posição comprada em Usiminas, desculpe, em MGLU3 e Magazine Luiza. O objetivo está bem para cima aqui dessa região, para cima dos R$130, lá em 133. Então seguimos dentro da posição comprada sem nenhuma mudança em termos de stop. BTLW3 confirmou ali a formação de um fundo ascendente no gráfico diário e conseguiu fechar acima aqui desses topos anteriores. Já tinha fechado em termos de fechamento e hoje consegue fechar acima das máximas. Então, algo mais positivo, a semana foi de alta de 1,38%, stop também sem nenhum reposicionamento, objetivo aí mais para cima, tem que romper aqui os 29,28, aumentando a chance de buscar o objetivo da nossa entrada em BTOW3, que está lá na faixa dos 30 pila. Depois disso, Fleury fez nova máxima, chegou já a bater na faixa dos R$28. Ontem eu cheguei a comentar que o objetivo estava errado, na faixa dos 27,91 é relação risco-ganho de 1 para 1. O objetivo correto que eu passei na recomendação e seguimos com ele, que eu inclusive falei isso na live, é R$ 28,57. A live é o radar do mercado, 2 entradas que eu faço ao vivo durante o pregão, inclusive abrindo espaço para que você possa solicitar sua análise e também destacando ativos que se encaixam dentro da minha metodologia. Então, seguimos dentro dessa posição comprada, alta de 0,36%, ativo gerando mais uma mínima ascendente, stop reposicionado em R$ 27,32, a entrada que ficou aqui para trás. O ativo segue andando aqui, mas a gente busca um objetivo um pouco mais acima nesse papel. Semana boa para o papel, ativo que tem uma configuração gráfica muito boa pelo semanal e pelo gráfico mensal, a Fleury, FLRY3. A Ambev, a BEV3, recomendação de compra no pregão de hoje, se superasse a região ali dos 18,30, que foi a máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada, ela fechou aqui em 18,44 com alta de 1,1%. Pelo gráfico semanal, finalmente conseguiu gerar um sinalzinho de fundo. No gráfico diário, gerou um sinalzinho de pivô de alta. É um ponto positivo, claro. O objetivo que estava em 18,61 já ampliei para R$ 18,71. Se ela ganhar força aqui na próxima semana, ela pode inclusive buscar essa região aqui dos R$ 18,80 a R$ 19,00. Um patamar de resistência anterior aqui para o ativo. Então, podendo até buscar um objetivo um pouco mais longo na ação, dependendo, logicamente, do desempenho ali da próxima semana. Passando aqui os dados dessa entrada na Ambev, que foi feita no pregão de hoje, 18,31, ponto de entrada, 18,11 o stop inicial, um stop de 1,09%, que foi entrada usando o gráfico de 60 minutos, um pivôzinho de alta aqui no G60, e stop aqui embaixo, ou seja, já que o ativo está fraco, se não andar, a gente trabalha com stop curto. Se resolver andar, a gente busca aqui um objetivo, uma relação risco-ganho melhor em cima dessa operação da Ambev. Então aqui o objetivo que era 18,61, reposicionado para R$ 18,71. Eu reposicionei até para o final do pregão, que ele estava ganhando força, para não bater já nesse objetivo. Não gostaria de encerrar essa operação nesse pregão, mas eu ficaria ainda mantendo esses 18,71 para a próxima semana, alocando 25% do capital total nessa operação. Depois disso, falando aqui pegando aqui a lista para frente, TAE11, Taesa, recomendei compra no pregão de hoje, terminou perdendo força aqui no leilão de fechamento. Deixa eu só dar uma olhada no gráfico de 1 minuto, perdeu força já mais para o final do pregão, mas parou em cima basicamente do nosso preço de entrada. Entrada em R$ 19,56 pelo gráfico aqui de 60 minutos, gerou aqui
uma sinalização positiva nesse candle, a formação de fundo, e na superação da máxima desse candle foi o ponto de entrada. Pelo gráfico diário, o que esse ativo tem? Temos aqui o papel em cima de um patamar de suporte, topo anterior, não somente na questão das médias, mas topo anterior, chance de gerar o que? Movimento aqui para cima. Por que eu entrado um pouco mais para baixo dos dias 60? Porque por causa dessa região aqui de resistência. Minha expectativa é que o papel possa ganhar força aqui para cima, romper toda essa região de resistência, o stop está aqui abaixo dessa mínima. Por esse motivo eu busquei uma melhor relação risco-ganho no sentido de se bater aqui nessa resistência e não conseguir andar, saio com o stop aí mais curto na posição. Então, colocando aqui, está aí 11,1956 ponto de entrada, está em cima do nosso preço de entrada, fechou em 19,57 com alta de 1,08%, chegou até bater em 19,73, superando a máxima do pregão anterior, mas perdeu força aqui mais para o fechamento do pregão. E o stop R$ 19,21, isso traz um risco de 1,79% na operação, e o objetivo ficando na faixa de R$ 20,09 no primeiro momento, alocando 23% aí, usando 23% do capital total em cima dessa posição. Depois disso, vamos falar também de ALSC3, recomendação de compra já nessa última meia hora de pregão. Entrada nesse ativo só já passando os valores da recomendação, 15,84, stop em R$ 15,22, isso trazendo um risco de 3,91%. O stop está aqui embaixo da mínima do pregão de hoje. O foco aqui é justamente fundo ascendente, para uma tendência de alta no papel, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. O setor foi muito bem no pregão de hoje, passando rapidamente aqui falando de Multi 3 do mesmo setor, forte pivô de alta, GTA 3 do mesmo setor, também forte pivô de alta. Eu optei por ALSC3 por ver uma relação risco-ganho, inclusive o tamanho de stop na volatilidade, achando melhor do que uma entrada em GTA 3, com o stop ficaria muito grande, bem acima da volatilidade do papel. Eu optei mais pela LSC3, eu gosto um pouco mais das operações aí de fundo ascendente, e aí eu optei por esse ativo. Vamos ver se resolve andar, mas enfim, já fechou bem o pregão com alta de 3,62%. O objetivo, num primeiro momento, 16,77. Quando eu falo num primeiro momento, dependendo do desenrolar da operação, posso buscar uma melhor relação risco-ganho para essa operação, mas no primeiro momento está aqui em 16,77. Risco da operação, 3,91% é o tamanho do stop da operação, alocando 13% do capital total. Como vocês puderam perceber, quanto menor a volatilidade do ativo, mais se a gente aloca capital, quanto maior a volatilidade, menos se aloca capital, o tamanho daqui da volatilidade dos ativos, alocação menor do capital total. Enfim, é a gestão de risco que eu trabalho, inclusive nas recomendações sempre eu falo sobre esse percentual da carteira a ser alocado. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por seu acesso aqui diário às nossas videoanálises, às lives, a entrada ao vivo aí durante o pregão. Dê seu like, dê seu joinha aí nessa videoanálise, se inscreva no canal. Um excelente final de semana, um grande abraço e até segunda.